contêm ácidos nucleicos. Eles criaram uma exceção relativamente às vacinas apenas para permitir uma aprovação muito rápida, que era necessária, bem entendido. Mas foram medicamentos cedidos por $20 a dose, não é? Portanto, é possível fazer terapia génica por baixo preço. O problema é que são muitas doenças raras, não é? Todas somadas. Queria passar rapidamente, é que estamos a chegar ao final e eu queria... Também pouco tempo será, mas era para naturalmente felicitar os membros da mesa e dizer que alguns problemas que aqui são levantados têm sido foi motivo para lançar este projeto e provavelmente para ser financiado, porque ele chama-se exatamente Capacitação da Região Centro para a Medicina Genómica e uma das partes importantes tem a ver com a capacitação da cidadã. E, portanto, é aqui que provavelmente vão entroncar algumas das respostas aos problemas que aqui são levantados. Isto é, se nós tivermos uma cidadania esclarecida, se tivermos razão clara dos cidadãos para estes problemas, ele próprio poderá fazer melhor a filtragem. De outro modo, não é livre. Quer dizer, o nosso conceito de liberdade implica autonomia e autodeterminação. Senão não se é livre. E se uma pessoa não for competente para perceber o que está na PEN, e quando estamos a falar da PEN do professor Manuel Lemos, estamos a falar de uma pessoa que sabe exatamente interpretar o que um código genético traduz. Agora imaginem, e isto não é fácil, imaginem isto para o cidadão comum iletrado, completamente iletrado. Nós estamos a tentar contribuir e alertar para estes problemas, mas este é um problema seríssimo de interpretação. De outra forma, se não for assim, todo cidadão quererá ter o seu genoma. Tem ali um brinquedo, mas não tem uso. Essa é que é a questão. E pode ter um uso nefasto e uma consequência nefasta. Esse também é um problema, porque a valorização daquela informação pode ser indiferente para um tipo positivo e não liga, mas pode levar um indivíduo ao suicídio. E as pessoas habitualmente não pensam nisso. Mas o que é facto é que a informação que para um é inconsequente, para o outro pode ser mortal. E eu estou a dar, com a sequenciação e com a informação que lá vem, dizendo que existe uma predisposição para uma doença, com uma probabilidade de 60% de ocorrer e 90% de ser tratada, porque é conhecida, mas se ele tem uma predisposição para uma doença que mata, ele morre, porque o que conta ali é a palavra mata. E esse é um problema silencioso, muito, muito, muito grave. E essa questão tem, de facto, que se pôr. E tem que se pôr de uma forma muito aguda. Essa questão é muito séria, de facto. Sim. Eu queria fazer só um comentário sobre a questão do custo, do alto custo. Primeiro, a genética não é sinónimo de caro. O teste do pezinho, não estou errado em dizer, que é medicina genética e não custa muito. O teste, que 99,9% das crianças faz, evita. Bem, tem alguma coisa de genético, não? É a expressão do gene, a proteína é a expressão do gene, okay. e é um patamar. E é barato. É um patamar. Não é de graça, mas é barato e tem enorme custo-benefício. Evita muitas doenças para muitas crianças e adultos. Segundo, perante tecnologias caras, é muito importante mantermos o nosso sistema robusto de uma decisão pública, informada e baseada na ciência. Com todo o respeito por outros países, onde está aqui uma colega do Brasil, há um fenómeno chamado judicialização da saúde. Ou seja, neste momento, há famílias a ir a tribunal a pedir que ou uma seguradora ou o SUS pague os 3 milhões de dólares porque tem um bebé nessa circunstância. Isso não permite fazer uma negociação justa e informada com a indústria. Gostei muito de ontem ouvir, acho que não é proibido elogiar ministros na nossa República, um ministro a dizer vamos administrar mais 12 mil indutores da insulina, não é? Até a sua especialidade, mas com uma negociação inteligente e justa. E, portanto, é muito importante mantermos calma e se faça pela literacia em saúde, não se vá a correr atrás da primeira notícia do jornal e eu quero já amanhã, e que haja um empoderamento, informação de transparência dos negociadores públicos para fazerem uma boa gestão da saúde e não cair nos casuísmos portanto, sempre ao final dos nossos 50 minutos, estou aqui a controlar, também agradecer aos meus colegas de mesa e a todos aqui presentes. Muito obrigado.
que coffee break.
Ok. Boa tarde a todos, então. Vamos avançar um pouco e eu vou começar agradecendo aos membros deste painel a sua participação, nomeadamente aos doutores Adão Mendes, Jorge Castilho, Luís Ramos, Luís Santiago, Pedro Ferreira e Sara Amaral. E nós estamos muito atrasados e vamos tentar recuperar aqui um bocadinho de tempo, tentando fazer uma sessão um pouco mais curta, mas obviamente deixando algum espaço para perguntas, se tiverem perguntas. E esta sessão é uma sessão sobre capacitação para a medicina genómica. Obviamente que o termo capacitação para a medicina genómica, enfim, é muito lato e podemos incluir aqui muitas coisas, algumas delas já foram conversadas na sessão anterior, mas esta sessão a ideia é focar um pouco na capacitação das pessoas, na educação para a medicina genómica, portanto, dos profissionais de saúde, dos cidadãos e começando até pelas escolas. Eu julgo que nós tínhamos aqui uma proposta do professor Regateiro para duas apresentações curtas do Dr. Pedro Ferreira e da doutora Sara Amaral. Não sei se vão fazer... apresentação formal? Não? Ok. Mas se quiserem começar então com o vosso trabalho que estão a desenvolver no âmbito deste projeto, agradeço, Dr. Pedro Ferreira, se faz favor. Então, boa tarde a todas e a todos. Eu ia falar apenas num tópico que nós estamos a abordar. Eu digo estamos porque não temos ainda resultados finais, mas temos desafios para o futuro, que acho que é isso que o professor Regateiro também quer, que é sobre a literacia em saúde, nomeadamente a literacia relacionada com os conhecimentos básicos de genética. Portanto, partindo do pressuposto que é fundamental, que a literacia é fundamental para a promoção da saúde, para além da prevenção da doença e da utilização eficaz mesmo dos serviços de saúde, a literacia em genética é essencial para o conhecimento, para a compreensão, digamos, dos próprios testes genéticos e de aconselhamento. Nós iniciámos um estudo, portanto, o Centro de Estudos tem a componente da disseminação dos resultados, mais da responsabilidade da doutora Sara Amaral, do CNC, mas nós montámos a página do projeto e iniciámos um estudo para a obtenção para medir a literacia em saúde, a literacia em genética, melhor dizendo. O projeto começou, demorou o tempo que todos nós sabemos para obter as comissões de ética, a aprovação das comissões de ética, tem o projeto de comissão de ética, mas entretanto fizemos um teste piloto, digamos assim, para enviar aos estudantes, porque há sempre o problema ético de nós não podemos ter, obviamente, os endereços dos estudantes, mas, portanto, enviamos, alguém terá que intermediar isso e enviar os convites para os estudantes. Isso foi feito, a altura foi muito má, foi a altura da queima e, portanto, nós podemos chamar que temos, digamos, um teste piloto com alguns resultados. O que é que nós fizemos? Portanto, foi feito, primeiro, a adaptação do próprio questionário para um formato online, depois fez-se o convite aos estudantes para responder e nesse questionário incluía não só o questionário, chamaria genérico, o questionário europeu da literacia em saúde, que está validado já em português, e o questionário de frequência de acesso às
às fontes de informação, que é uma coisa importante para ver se há necessidade de se mudar ou não mudar, de se alterar, de haver alguma alteração no sistema, e optámos pelo questionário, o Genetic Knowledge Questionnaire. Contactámos com os autores deram-nos autorização para fazer, fizemos o processo normal de criação da versão portuguesa e inserimos no tal questionário online. O questionário conclui com dados sociodemográficos, dados de saúde e da situação, digamos, académica daquelas pessoas. Portanto, a nossa ideia, fomos um bocado, e a ideia neste momento e temos que pensar, com o professor Regateiro, temos que pensar bem como é que vamos fazer, mas a ideia era fazer o desafio às restantes universidades, portanto, a Aveiro e a UBI, no sentido de nós estendermos à população estudantil. Teremos que decidir se vamos à população estudantil da área da saúde ou não, porque em outros estudos anteriores que nós fizemos no ensino superior, infelizmente, não há uma diferença muito significativa entre estudantes da área da saúde e estudantes fora da área da saúde, em termos de literacia genérica da saúde. Portanto, seria interessante e, eventualmente, como ainda há pouco se falou, estender à população e, portanto, fazer um inquérito que pudesse ser, provavelmente, por via telefónica, não podia ser por internet, por via telefónica, para ter o conhecimento genérico, eventualmente com questões, não só de conhecimento, mas questões sobre o impacto que muitas das coisas que foram discutidas na mesa anterior poderão ter na vida das pessoas e, portanto, ter a opinião geral. E eu estou a falar, quando falo em população, estou a falar numa amostra representativa de Portugal continental e ilhas, pelo menos em termos de idade, sexo e, portanto, em termos de acordo com o censo. Pronto, é um projeto que que apareceu, que não estava previsto, não estava previsto na proposta que foi feita à Comissão de Coordenação, mas é um projeto que apareceu e que provavelmente poderá ser um projeto que saia deste, para podermos continuar a trabalhar em conjunto nesta área e poder, então sim, não só que as pessoas fiquem mais empoderadas em relação à informação que têm sobre genética, mas até algum impacto que esperemos que possa vir a ter nas escolas, qualquer que seja o nível de académico e, portanto, e no futuro contribuir para a estratégia a médio e longo prazo, que é um dos objetivos deste projeto, para a implementação e desenvolvimento da medicina genómica na região. Portanto, este é um projeto que neste momento estamos ainda a trabalhar a todo o gás e que faremos muito rapidamente esse desafio, digamos, às outras universidades, no sentido de deixar de ser um teste piloto aqui na Universidade de Coimbra e tentar fazermos isso de uma forma, uma análise comparada também com a da população. Passo para mim? Posso? Olá, muito boa tarde a todos. O meu nome é Sara Amaral, eu sou coordenadora do Gabinete de Comunicação de Ciência do CNC, que está inserido no consórcio de investigação CIB, e venho aqui falar um bocadinho do que é que, no âmbito da nossa participação neste projeto, fizemos a nível de disseminação. Disseminação e mais do que disseminação dos resultados, que obviamente todos sabemos que os resultados de investigação é importante e é nossa obrigação, até porque muito do dinheiro da investigação vem dos contribuintes e, portanto, devemos comunicar aquilo que é feito a nível de investigação. Mais do que isso, gostava de falar aqui da questão da literacia em saúde. A literacia em saúde e o envolvimento das pessoas, o envolvimento real nestas temáticas, para que as pessoas não só tenham literacia, como tenham também uma capacidade de pegar no conhecimento e
ir procurar mais conhecimento a fontes fidedignas e, por outro lado, tomar decisões sobre estas temáticas. A medicina genómica é, como sabemos, uma área, como vários peritos já falaram há pouco, é uma área com impacto bastante grande na sociedade contemporânea e, portanto, é essencial criarmos mecanismos em que as pessoas se sintam confortáveis para interagir com estes temas. E, portanto, entre as várias tarefas que desenvolvemos no âmbito deste projeto, gostaria de salientar duas delas. Em primeiro lugar, antes de fazermos fosse o que fosse, nós pegámos numa amostra da população e fomos perguntar o que é que as pessoas queriam saber sobre medicina genómica. Claro que é uma amostra, claro que não é um estudo em larga escala, mas foi uma amostra em que perguntámos se as pessoas queriam saber mais sobre diagnóstico, terapia, investigação, fosse o que fosse. Este trabalho está no âmbito de uma tese de mestrado orientada por mim e pelo professor Luís Pereira de Almeida, da nossa aluna de mestrado Beatriz, e esta tese de mestrado vem-nos dizer, em linhas gerais, que as pessoas queriam saber muito sobre terapias. E, portanto, o que é que nós fizemos dentro da linha daquilo que tinha sido proposto à CCDRC e foi aprovado, e dentro daquilo que eram os objetivos do projeto, tentámos pegar nessa informação e, em conjunto e com o apoio de uma das técnicas superiores, que é a Carolina, que nos apoiou nesta tarefa, nós então fomos buscar linguagens artísticas para tentar de alguma forma chegar às pessoas e traduzir de alguma forma a mensagem, tentando ser fidedigno à mensagem científica, mas ao mesmo tempo chegar a uma população não especializada. E, portanto, duas dessas abordagens, as principais, uma delas, o resultado está aqui, acabadinhos de chegar, da gráfica, portanto foi este breve guia ilustrado em que recorremos à ilustração e, portanto, todo este trabalho foi feito com uma equipa multidisciplinar, desde da escolha dos temas, à escrita da narrativa, ao desenho, a todos os desenhos, de uma forma que fosse uma ferramenta que envolvesse, neste caso, públicos mais jovens nesta temática. Por outro lado, fomos também, através de uma colaboração muito querida que temos, neste caso em particular do CNC, há muitos anos com uma companhia de teatro e agora mais próxima com a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, alunos de estudos artísticos foram ouvir peritos nesta área, da medicina genómica, da terapia génica em particular, e desenvolveram duas peças de teatro no contexto escolar, no âmbito do seu percurso escolar, nesta área, e foram apresentadas duas peças de teatro, uma delas que se chamou Manipulações Genéticas e outra Alice e as Maravilhas dos Genes, e que foram apresentadas durante o mês de maio na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Isto foram apenas dois exemplos da utilização de linguagens artísticas para não só comunicar ciência, mas também para refletir sobre o que é ciência, como é que ela pode ser utilizada, quais é que são os problemas, e acho que foram experiências bastante enriquecedoras. Em relação ao livro ainda vamos avaliar, vamos tentar perceber se realmente de alguma forma as pessoas aprendem ou pelo menos se sentem mais à vontade para interagir com estas temáticas, e creio que é o que eu tenho a dizer inicialmente. Se tiverem perguntas, estejam à vontade. Muito obrigado, Sara. Vou pedir então à doutora Lina Ramos para nos dar uma perspectiva um bocadinho diferente sobre a medicina genómica, que é a sua perspectiva, obviamente, e que é uma perspectiva são perspectivas muito interessantes e que se enquadram bem neste painel, com certeza. Doutora Lina, por favor. Obrigada pelo convite, professor Regateiro. Obrigada por estar aqui e cumprimento a mesa e as pessoas que estão na assistência. Eu tenho uma visão um bocadinho diferente do que foi visto até agora, uma vez que eu, apesar de lecionar na genética médica, a ser responsável pela genética médica, que é lecionada na Universidade da Beira Interior, a minha atividade é assistência clínica. Portanto, eu sou geneticista médica e vejo-me metida na genómica há muitos e muitos anos. Portanto, para mim, genómica não é novo. A genómica tem muito a dar ainda, mas não é nova. Portanto, esta percepção que nós às vezes estamos a falar em algo inovador, são inovadoras muitas técnicas, são inovadoras muitas terapêuticas, são inovadoras muita forma de abordagem dos doentes, mas de facto é uma velha aliada de quem trabalha na genética e atividade assistencial.
o que vos queria trazer assim, mais diretamente é que, de facto, a genómica permite-nos um diagnóstico com má cuidado, ou confirmação de um diagnóstico clínico ou imagiológico, mas também a exclusão de um diagnóstico, muitas vezes, que temos ao longo de uma vida e que, por realização de um teste genético, nomeadamente estes testes agora que fazemos de genómica ou a sequência global, quer em genoma, quer em isoma, nos permite muitas vezes excluir diagnósticos que um indivíduo carregou às costas por uma vida inteira. Portanto, é de grande utilidade no aspecto clínico. Queria dizer-vos que é muito importante também para a orientação destas técnicas novas, destas terapias emergentes, mas atenção, muitas doenças não têm terapias emergentes, mas têm protocolos de promoção de saúde. E, portanto, se nós tivermos um diagnóstico confirmado molecularmente, esses protocolos ou são aplicados ou têm que se fazer dirigidos a essa situação. Porque senão não nos adianta de nada fazer um diagnóstico. O diagnóstico serve de facto para isso, serve também, por exemplo, para a cessação de um memorial que muitas vezes os doentes têm de exames complementares de diagnóstico e, portanto, uma melhoria efetiva da saúde desses indivíduos, mas também a diminuição de custos a nível nacional e dos gastos em saúde. Portanto, tem estas vertentes que muitas vezes nós clínicos podemos pensar em muitas vezes até as pessoas que dirigem as entidades, portanto, o Serviço Nacional de Saúde e dos hospitais em particular, esses que fazem, sobretudo os que fazem mais testes, o importante não é só fazer um teste genético, é tudo o que vem atrás do teste genético. Além disso, um diagnóstico confirmado permite um aconselhamento genético que vai levar a que nesse indivíduo ou mesmo na família possam tomar opções de vida. Por exemplo, se eu sei que vou ter, tenho agora 20 anos e sei que vou ter aos 35 anos uma doença neurológica degenerativa, porque já tenho algumas pessoas na família com essa doença, eu posso fazer opções de escolaridade, de escolha de um curso, dentro do curso o que é que eu vou fazer, por exemplo, o médico, o que é que vai fazer, que especialidade é que vai tomar, portanto, tudo isto a medicina genómica nos oferece. Mas, a mim, o que me leva um pouco a ficar muito reticente, às vezes, quando falamos em medicina genómica, é a equidade. Eu, por exemplo, no meu hospital, eu posso fazer um genoma, um exoma com toda a facilidade. Se ele de facto for aquilo que eu acho que é melhor para o meu diagnóstico, posso fazer um cariótipo que serve para pouca coisa, mas, por exemplo, se eu suspeitar uma trissomia 21, posso, quando tenho um derivativo, e fazer uma translocação, de resto não serve para mais nada, mas tenho ainda serviços no país que a única coisa que têm acesso, quando têm, e estou a falar de hospitais centrais, até com genética médica nos seus serviços, o serviço de genética médica, só podem fazer um cariótipo 0. Portanto, isto em termos de equidade num país tão pequeno, deixa-nos um bocadinho apreensivos. E, portanto, eu acho que não é só a iliteracia que existe na população em geral, nas escolas. Eu vejo que há uma iliteracia enorme com 2 minhas aulas de genética. As pessoas não sabem o que é uma hereditariedade, as variantes de uma hereditariedade autossómica dominante, não sabem o que é nem sabem que existe hereditariedade não mendeliana. Portanto, eu fico apreensiva com isto. São futuros médicos, futuros profissionais. E, portanto, dá-me umas certas, como estamos a dizer, dá-me umas borboletas muito mortas dentro do meu estômago. Sinto-as a morrer. Portanto, temos que, de facto, tem que haver um investimento. E depois, acho que é importante os outros profissionais interessarem-se pela genética, porque a genética médica não vai dar resposta, nem dá resposta a tudo, e cada um deve fazer o diagnóstico do seu doente, quer seja um diagnóstico por uma imagiologia, quer seja por um teste genético, e tem que saber interpretá-lo. Tem que saber, por exemplo, que é uma variante de significado clínico desconhecido, tem que saber, por exemplo, tem que informar o seu doente que pode naquele teste haver achados incidentais, dizer-lhe o que é isso e saber se ele quer ou não saber sobre esses achados incidentais. Há bocadinho estávamos a falar aqui de quer saber o meu exoma ou o meu genoma. Há muita gente que não quer saber
Mesmo quando nós dizemos, então, mas fica preparado para um ensaio clínico, fica preparado para quando houver um medicamento emergente, etc. Mas eles dizem, não, eu não quero, eu sei que a minha família tem esta determinada doença e, portanto, se surgir a doença ou se surgir um ensaio, eu vou-me manter atualizado, mas eu não quero. Portanto, a opção de recusa. A opção de recusa que leva a que nós mantenhamos uma vigilância médica adequada na mesma. A pessoa não tem, não deixa de ser seguido e orientado por esse motivo. Depois, queria-vos dizer também que, e pegando num aspecto que ontem falei com um colega da cardiologia, que me disse, Lina, tenho aqui um indivíduo que vou precisar de abordar cirurgicamente desta maneira, mas não sei se lhe hei de pôr um desfibrilhador também, porque tem 2 variantes, esta e esta. O que é que tu me dizes? E eu disse, manda-me o teste que eu vejo. Então tinha 2 VUs, uma em cada gene, que de facto estavam relacionados com a patologia que o indivíduo tinha, classificadas de significado clínico desconhecido há 4 meses atrás. Eu vou ver, são as 2 benignas. Portanto, a mudança de atitude deste colega em relação ao tratamento cirúrgico não é preciso ser uma terapêutica inovadora. É aliar a clínica aos resultados que nós temos. E, portanto, foi importante para este indivíduo nós termos apreciado de novo o relatório para podermos transmitir essa informação ao seu médico e, de facto, acho que tem que haver equipas multidisciplinares, porque não vai ser de hoje para amanhã que nós vamos fazer esta literacia em genética. Portanto, o nosso presentemente o que nós temos que fazer é equipas multidisciplinares com conhecimento de várias pessoas, desde quem está assente na investigação básica, na investigação clínica, mas também quem trabalha no terreno. E depois, acho que é eticamente reprovável que somos nós um país tão pequeno que tenhamos tantas diferenças e que não haja entidades, sobretudo a nível de quem manda no Serviço Nacional de Saúde, que não imponha regras e que não normalize a atividade relacionada com a genómica. Muito obrigado. Vamos passar agora para as pontas. Eu pedi ao Dr. Luís Santiago se não se importa de nos dizer algo sobre a sua, dar-nos a sua perspectiva sobre estas temáticas, por favor. Muito obrigado. Por poder dizer alguma coisa, até porque fiz parte do projeto. Bom, eu sou médico de Medicina Geral Familiar, ao mesmo tempo fui professor associado com a agregação aqui na UBI, aqui na FMUC. Fui professor associado na UBI e depois vim para aqui para a Faculdade de Medicina e aqui fiquei. Enfim, tenho responsabilidades tanto na Ordem dos Médicos como também na Associação Portuguesa de Medicina Geral Familiar. Aliás, há pouco houve ali um repto muito bem lançado, que é este de como é que metemos isto tudo com o cidadão e porque é que mete família e o que é que pode fazer. Bom, a prática, o desenvolvimento e a realização de tudo isto tem custos. E hoje em dia há indicadores para custos. Portanto, e as equipas em medicina geral familiar têm que ter cuidado com os custos. Eu tenho aqui, curiosamente, só para antecipar um bocadinho, alguma coisa que surgiu no mês do último boletim do CIM, do Centro de Informação de Medicamentos da AP Pharma, em que há uma página só sobre farmacogenómica e futuro, e que, por exemplo, dedicam depois algum tempo a falar sobre estas questões relativas, por exemplo, a medicamentos, como, por exemplo, a simvastatina. Meus caros, para usar um antidislipidémico, a partir de agora temos que fazer testes para saber genomicamente qual é a estatina que funciona naquela pessoa. Portanto, LDL de 70, ok, mas pode ter 70, mas se o medicamento não funcionar como deve ser, continua a acumular. Portanto, estamos aqui numa modificação de paradigma que eu não sei como é que, sob o ponto de vista da capacitação dos próprios médicos que vão poder utilizar estas ferramentas, existem. Porque capacitar é passar a ter informação para poder utilizá-la. E o problema está, conseguimos passar esta mensagem a todos os nossos colegas e passando-a, será que há capacidade instalada para poder estudar todas as pessoas, para poder utilizar os melhores medicamentos em cada caso? Eu não sei. Mas posso-vos contar o caso de alguém que eu conheço, que apesar de todo o seu esforço terapêutico farmacológico para não ter
dislipidemia, portanto, excesso de colesterol, para não ter atividade física fabulosa para manter tudo como deve ser, mesmo assim, já tinha 2 stents, levou mais 2. E tem um background familiar brutal de carga de doença. Ou seja, temos aqui questões de comunicação que são depois muito, muito importantes de serem feitas dos próprios médicos para as pessoas a quem eles vão ter que dizer, olha, no seu caso pode haver isto. No entanto, e para contrabalançar isto, ontem, na JAMA, surgia um artigo e depois um editorial muito interessante que dizia o seguinte, mais ou menos isto. Aquilo que os médicos fazem pela saúde das pessoas representa 20% da redução das consequências. O rastreio dos determinantes de saúde representa 40%. Depois alguém vai começar a fazer contas, onde é que eu ganho mais em investir dinheiro? É em dar medicamentos novos ou em tentar perceber porque é que as pessoas estão onde estão? E quais são as necessidades de rastreio que são necessárias cumprir para que se perceba qual é a probabilidade de ter doença. Os determinantes sociais e outros são mais importantes do que a terapêutica? Fica a questão no ar. E este texto de ontem falava nisto. Isto é bastante complicado. Porque depois há a questão, de facto, da equidade e dos custos. Neste momento, a genética é dentro dos hospitais. Eu como médico, nunca poderia pedir aos testes pés ainda tudo feito, mas eu não posso pedir um estudo de genética a uma pessoa. Não está sequer nas tabelas dos CAPA para poder pedir esses exames. E isto, além de levantar o problema da equidade, também levanta o problema dos custos. Porque os custos são... o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças, que tutelam muito da medicina geral familiar, têm um problema. Não veem o dinheiro que é colocado na saúde como um investimento, mas veem-no apenas como um gasto. E o que lhes interessa é a faturação, mais nada. Portanto, isto levanta problemas. Porque há um outro problema ainda mais complicado e que há pouco foi aflorado. Eu vou ao médico e digo, eu quero saber o meu genoma. Mas para quê? Não, quero saber, me interessa, eu tenho o direito a sabê-lo, quero sabê-lo. Para que é que eu vou utilizar aquilo? É a pena? Não sei. Mas eu quero saber. Tenho direito. E a partir daqui, como é que é? É que hoje em dia trata-se tudo porque estamos a falar de doenças raras, sempre. Mas quando de repente todo o povo acha que também tem direito a ter tudo. Abrimos uma caixa de Pandora, depois não sei como é que vamos conseguir lidar com isto tudo. E é verdade que vocês estão todos num ambiente mais ou menos fechado e bem protegido, que é o ambiente hospitalar, mas depois quando se tem 1000 e não sei quantos à frente e dizer eu quero, e é a responsabilidade individual, a coisa passa a ser um pouco mais complicada. Não só porque os médicos podem saber tudo, como porque, sobretudo, a população não sabe e, como tal, exige eu tenho direito à saúde. Eu pago impostos para ter saúde. Portanto, eu quero saber como é que estou. Estou-me nas tintas, que é o que acontece, por exemplo, quando vamos fazer estudos sobre medicina preventiva, o português é dos povos europeus que mais privilegia a prevenção, como fazendo análises, mais nada. Começar a mexer-se ou outras coisas, eu quero é análise, que é para saber se estou bem. E tem que ser todos os anos, várias vezes, porque senão não estou bem. Nos meios académicos e nos meios hospitalares, isto não é percebido, mas isto é uma realidade que nós temos e com a qual temos que saber viver. De facto, capacitar é uma das coisas que todos os dias é feito, que é passar informação. Só que essa informação não fica. Todos os médicos são os maus da fita porque dizem às pessoas têm que andar, têm que se mexer, têm que comer melhor. Na televisão é coma isto, coma aquilo, coma aquilo outro. E fica a ver televisão, não vai andar. As cidades em Portugal, por exemplo, são amigas das pessoas para as pôr a andar. Um determinante social da saúde será, por exemplo, uma boa qualidade do ar. As cidades têm-no. O outro será haver não só as rodovias, as ciclovias, são percursos pedonais entre as cidades para que o indivíduo vai daqui até ali e se tem mais que 65 anos deve fazer este percurso em um quarto de hora e pode ver este edifício, aquele edifício, aquele outro edifício. Em algum lado se vê isto? São estas coisas que nós nos esquecemos e pensamos na ponta quando nos esquecemos muitas vezes daquilo que é mais básico, que é o terreno, aquilo que as pessoas querem e querem adquirir. Eu canto num coro aqui em Coimbra e na segunda-feira no ensaio um colega meu disse-me que estava com um problema de saúde, e fui a falar um pouco com ele
e diz-me ele, sabes, eu já não como vegetais há mais de 3 meses porque eu não os consigo comprar por causa do dinheiro que eu tenho mensalmente. Portanto, têm todos que ter uma série de cuidados, mas depois alimente-se como deve ser. Fabuloso. Coma de várias coisas. E o dinheiro para isso também. E o conhecimento para isso. Eu fiquei espantado quando há uns tempos alguém me disse que em Lisboa, ou perto de Lisboa, um dos sítios onde mais pequenos almoços se vendem é no restaurante do IKEA. Porque uma dose dá para 3 pessoas. É gordura, gordura, gordura. Mas é mais barato, é aqui que se come. O risco genético de poder vir a ter um infarto agudo de miocárdio é de, por hipótese, 10% aos 50 anos. Eu estou farto de jogar no Euromilhões, nunca me saiu aquela brincadeira. É aquilo que já muitas vezes me disseram. Esse risco pode ser potenciado ou reduzido através de adequados estilos de vida. Ainda ontem, no Porto, doutorou-se uma colega minha de medicina já familiar, exatamente com uma tese, uma dissertação de doutoramento sobre a medicina do aconselhamento. Já não é medicina preventiva, é medicina do aconselhamento dos bons hábitos, dos estilos de vida. E ela conseguiu demonstrar coisas espetaculares. Ela até conseguiu que a ARS do Norte lhe desse os dados de milhares de pessoas. Eu também não posso estar muito aborrecido, porque também a docente já me conseguiu dar, mas estes dados são obtidos só para algumas pessoas que têm algum projeto académico. Os dados que os médicos todos os dias metem nos computadores, os próprios não os podem estudar, porque todo o processo informático está feito na ótica do gestor, mas não na ótica do indivíduo que é o que trabalha e que pode modificar as coisas. Portanto, eu acho que a genómica é algo que todos nós devemos conhecer, acho que é algo que os médicos e todos nós temos a obrigação de saber explicar, mas é preciso ter cuidado na explicação, e daí este livro que está muitíssimo bem feito, e é necessário que a maneira como isto é feito chegar àqueles que vão depois poder utilizar como deve ser os conhecimentos que aqui gerados, tem que ser muito bem pensada, porque, caso contrário, abrimos uma caixa de Pandora que não há dinheiro para pagar. E o investimento não suporta os ganhos que possamos vir a ter. Muito obrigado e desculpem-me ter alongado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu estou aqui um pouco como um corpo estranho, porque não sou profissional de saúde, mas sou um especialista em saúde na ótica do utilizador. Portanto, há 7 décadas que realmente me ando a especializar. E estou aqui noutra qualidade, obviamente. Estou aqui enquanto diretor da Associação Portuguesa de Imprensa e responsável por um projeto que se chama Cultura, Ciência e Tecnologia na Imprensa, que lançámos há 2 anos. Temos aqui o coordenador, o Dr. António Piedade, que também me apoia neste programa, e que visa distribuir artigos de natureza científica, tecnológica ou cultural, no sentido lato, por cerca de 500 jornais de todo o país. Jornais nacionais, mas, sobretudo, jornais regionais, que são aqueles que têm mais dificuldade em aceder a conteúdos de qualidade, que não têm capacidade económica para os adquirir. Nós distribuímos esses artigos gratuitamente pelos jornais. Obviamente também não o remuneramos, portanto, os seus autores também nos cedem esses artigos gratuitamente. De qualquer das formas, é uma troca que me parece que é útil, sobretudo para o cidadão, que assim passa a estar melhor informado. Nós conseguimos, com este projeto, ser seguramente aquele que alcança um maior número de cidadãos e uma área geográfica mais abrangente, portanto, incluindo não só todo o território do continente, mas também as regiões autónomas e mesmo as comunidades de imigrantes espalhadas pelo mundo. Portanto, é nessa perspectiva que estou aqui, no sentido de vos alertar para a existência deste programa e vos disponibilizar estes canais para veicular os vossos textos de resultados de investigação ou de mero esclarecimento, enfim, para aquilo que entendam necessário, falo-emos com muito gosto e, repito, não remuneramos os textos, mas também não cobramos pela sua divulgação. Portanto, é um serviço que prestamos e é isto que eu queria divulgar, não roubo mais tempo para ouvir estas comunicações muito interessantes. Muito obrigado.
Olá, boa tarde. O meu nome é Adão Mendes, eu sou o representante da Associação Portuguesa de Professores de Biologia e Geologia, a APPBG, aqui hoje. Estou aqui porque a APPBG é um dos parceiros deste projeto, a convite do professor Fernando Recateiro, a quem agradecemos, já tivemos a oportunidade de fazer várias vezes, hoje mais uma vez. Agradecer a resistência dos presentes ainda até agora, e aquilo que me ocorreria dizer sobre a minha presença aqui, em representação da APPBG, era lembrar, para começar, duas datas. Fez agora 70 anos do Prémio Nobel dupla hélice. Fez agora há um mês, né? DNA, o modelo. Há 2 anos fez 20 anos o projeto Genoma Humano, quando estávamos em plena pandemia. E tudo isto em relação com aquilo que nos trouxe até aqui. Depois gostaria de fazer uma asserção rápida sobre aquilo que está nos currículos do nosso ensino básico e secundário. E é nessa base que eu gostaria de avançar. Neste momento, todos os alunos saem do ensino básico até o 9º ano com conhecimentos básicos de genética e de transmissão de características genéticas. É uma parte muito simples, uma genética muito simples, e é mesmo só no final do 9º ano. Isso teve a ver com a reformulação dos currículos recentemente, e até o 9º ano é isso que nós temos. Depois, no 11º ano, para os alunos do curso científico-humanístico, aí sim, o 11º ano de Biologia e Geologia, e eu vejo aqui gente nova que de certeza passou por isso ainda há pouco tempo, tem muitos conteúdos relacionados com isto, desde a síntese proteica, a replicação de DNA, etc, etc. Depois, no 12º ano, vem a reprodução humana, vem o património genético, e aí sim avança-se também em biotecnologia relacionada com todas estas questões. Já falamos hoje aqui de PCR, etc, etc. Por isso, da área das ciências, os alunos, de facto, têm um contacto com a genética, e eu digo a genética propositadamente, porque o conceito genómica não é utilizado, e por isso, só isso já justifica que a gente possa sentar e pensar um bocadinho sobre isso, até que ponto é que não poderia ser possível analisarmos o que é que existe e ver até que ponto é que não podemos propor alguma alteração aqui e ali, mas para dizer que dos alunos da área científica, de facto, os conteúdos em genética são bem desenvolvidos. E por isso é que eu estava a ouvir aqui o nosso primeiro colega e fiquei a pensar, então aqueles alunos da área da saúde sabiam muito ou sabiam muito pouco? Os outros é que sabiam muito, os da saúde é que sabiam pouco. Foi mais isso? Ou ao contrário? Por isso, se sabiam muito, é porque tiveram excelentes professores do ensino básico e secundário, obviamente. Por isso, passar-vos então esta mensagem só de que estamos bem servidos nessa área em termos do ensino do curso científico-humanístico. Os outros alunos que seguem outras áreas só têm contacto até o 9º ano, obviamente, por isso esses perdem uma grande informação, mas lá está, isto é tudo relativo. Se eu pensar que ainda há meia dúzia de meses estivemos num projeto Erasmus que temos de parceria com outras associações de professores de biologia, numa escola da Dinamarca, em Weil, que é a terra lá da Lego, que tem um DNA Lab, na própria escola, certificado. Eu fico cheio de inveja e digo, temos muito que fazer ainda, né? Mas isso é um patamar muito à frente, né? Por isso, era isto que eu vos queria transmitir. Muito obrigado. Ok, então chegamos ao fim desta parte. Ouvimos aqui contributos muito interessantes numa sessão que podemos chamar Genoma e Sociedade. E para resumir, há aqui algumas questões que me parecem muito interessantes, em particular o que é que o cidadão conhece sobre a medicina genómica e como é que podemos envolver mais o cidadão nestas temáticas. Já vimos aqui umas estratégias que podem funcionar e que me pareceram muito interessantes. Há aqui questões que têm a ver com os desafios éticos, como é que lidamos com estes desafios, como é que lidamos com o diagnóstico. Surgiu aqui, e já tinha vindo da sessão anterior, o direito de não saber e o direito de saber, não é? São duas coisas diferentes, mas dois aspectos diferentes, mas são direitos igualmente importantes. A questão de capacitar os médicos já formados
para a medicina genómica, que me parece um desafio também interessante. Como é que formamos os novos médicos nestas temáticas e como é que formamos também os alunos nas escolas desde a sua formação inicial e também, obviamente, os outros profissionais de saúde. E também, obviamente, o acesso equitativo à medicina genómica. Portanto, há aqui todo um conjunto de perguntas. Eu agora abri ao debate, o nosso tempo está a esgotar-se, mas abri ao debate à plateia. Se quiserem contribuir, fazer perguntas, por favor. Alguma questão? Não? Então pergunto ao painel se tem mais alguma contribuição. Não? Então, muito obrigado e encerramos por aqui esta sessão. Prepara ali a apresentação, deixem-me só dar umas palavras de introdução. Naturalmente, começando por agradecer o convite que foi feito à CCBR e a mim em particular para estar neste momento da vossa atividade e deixar-vos umas palavras também de pequena explicação, um pequeno enquadramento do porquê do apoio que a CCBR atribuiu a este projeto. Algumas notas de uma forma muito breve. Obviamente, a primeira nota tem a ver com o facto de o tema deste projeto, a questão da medicina genómica, obviamente é um tema que está muito bem alinhado com a estratégia que a região tem, que a região definiu em termos de desenvolvimento e em termos de aplicação dos fundos europeus, em particular no contexto da nossa RIS3, quem conhece, Estratégia de Especialização Inteligente, e, portanto, esse é o primeiro ponto de partida. É um tema que consideramos muito pertinente, muito fortemente alinhado com a nossa estratégia. O segundo aspecto que valorizamos é, de facto, o seu potencial também em termos de desenvolvimento futuro. E potencial destacaria em duas linhas, e que ficou aqui já bem evidente, porventura, mais em particular numa delas, porventura terá sido tratado em alguma sessão anterior. Por um lado, responder a necessidades da nossa sociedade atual, e que são críticos também na nossa região, o tema da saúde dos nossos cidadãos, em particular também o seu forte alinhamento ou associação ao tema do envelhecimento, e nesse aspecto a nossa região e o nosso país, sendo um dos países mais envelhecidos da Europa e a nossa região em particular, obviamente é uma preocupação que acresce. A segunda dimensão tem a ver com o valor económico que isso pode trazer. De facto, para nós é sempre um aspecto crítico que colocamos, em particular nos apoios que disponibilizamos, é de facto a capacidade dos projetos trabalhar em dimensões que possam, direta ou indiretamente, e nomeadamente diretamente através da transferência de conhecimento, através da transferência de tecnologia, para o tecido empresarial gerar valor económico. Esse é para nós um aspecto essencial. E por último, porventura não menos importante, e isso tem muito a ver também com quando fomos abordados pelas 3 universidades com esta proposta, esta dimensão regional verdadeiramente que nos é muito cara. De facto,
o facto de as três universidades da região virem ter com a CCDR e dizerem que estão a trabalhar em conjunto, têm uma ideia de um tema em que em conjunto são mais fortes se associarem, se trabalharem em conjunto. Para nós isso tem um valor enorme e, portanto, é isso também que fez com que nós tivéssemos aprovado e colocado algum financiamento neste projeto. E, portanto, este projeto tem por trás, de facto, pensar uma estratégia regional. Insisto, essa é a dimensão também muito relevante que valorizamos, na expectativa de que o projeto, o financiamento, possa permitir avançar precisamente na construção. Creio que este projeto tem também essa dimensão. É um projeto inicial para organizar a parceria, organizar o conjunto de entidades muito diferentes, sejam propriamente as três universidades, sejam outras entidades, como disse, que representam, seja a sociedade, sejam o tecido económico, todas partilharem e estarem envolvidas nesta estratégia regional. Penso que é um pouco nesse sentido que vamos ouvir um pouco a intervenção do professor Pedro Torres, por isso passo já a palavra. Certo, muito obrigado, Dr. Jorge Brandão. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria, antes de mais, agradecer ao professor Fernando Regateiro pelo convite para participar deste projeto. Foi uma oportunidade fantástica, aprendemos muito com este projeto. Foi um projeto verdadeiramente multidisciplinar, que envolveu várias faculdades e várias universidades, isso é importante. E também elogiar, já agora, se me permite, a visão da CCDR Centro, porque teve aqui um apoio importante a este projeto e uma visão daquilo que pode ser a competitividade da região, que eu acho que é de elogiar. Queria agradecer também aos meus colegas que participaram nesta tarefa. Estão ali os nomes todos da equipe que esteve nesta tarefa específica da elaboração da estratégia. Aqui saliento o nome da Patrícia Maduro, que está aqui presente também, que esteve a 100%, foi contratada para este projeto, esteve a 100% neste projeto. Eu vou fazer uma apresentação relativamente rápida. O relatório é extenso. O relatório permitiu-nos, de facto, identificar aqui muitas forças, fraquezas, oportunidades, desafios. Eu vou fazer aqui uma síntese dessas oportunidades, desses desafios, dessas forças e dessas fraquezas e vou enunciar aqui alguns dos objetivos daquilo que pode ser a estratégia, sendo que ainda existem aqui alguns pontos a definir. Queria dizer também que este projeto, de facto, juntou aqui inúmeras pessoas. Para fazer o projeto nós começámos com uma revisão de literatura, que foi consultado, analisámos tendências, usámos um mapeamento daquilo que são os recursos da região e, portanto, fizemos esse levantamento que está também no relatório, isso permitiu-nos chegar a esta síntese. Eu vou passar, portanto, aqui à proposta de valor das... Acho que tudo o que foi falado antes, que ao fim e ao cabo ajuda-me a suportar aquilo que vou apresentar agora, e em termos de propostas de valor daquilo que é a medicina genómica ou de precisão, já foi aqui falado, diagnóstico precoce e, portanto, permite uma abordagem preventiva, a identificação de tratamento mais adequado, mas também das reações adversas, e este ponto também é bastante importante, os tempos de resposta mais rápido e os ganhos em anos de vida e em qualidade de vida, a maior eficiência na utilização dos recursos da saúde, permite evitar exames que são completamente inadequados, imprecisos e, portanto, evita desperdício e, além disso, uma melhor compreensão das doenças que permite novas terapias e novos medicamentos. Já se falou aqui de uma mudança de paradigma e parece-me que sim, com tudo aquilo que nós podemos aprender, que pode haver aqui uma mudança de paradigma. Só alguns exemplos para ilustrar aquilo que eu estava ali a dizer. Entre os exemplos que nós encontramos, na Finlândia, por exemplo, no que diz respeito à diabetes, aliás, no estudo eles dizem que entre 2% a 5% de casos de diabetes fossem evitados por perfis de risco de ações preventivas, teriam uma poupança entre 26 a 70 milhões de euros de economia nos custos de saúde. Outro exemplo, aliás, em Portugal, só para fazermos aqui o paralelismo, a diabetes tem um custo aproximado entre 1.300 a 1.500 milhões de euros, dá 7 a 8% da despesa em saúde, 0,6 a 0,8% do PIB, e se nós virmos é um dos países com maior prevalência de diabetes. É o segundo maior, tem uma prevalência de 9,1% na população entre os 20 e os 79 anos. Portanto, se nós temos aqui algum paralelismo, percebemos o que é que pode ser a poupança também só nesta área da diabetes.
Por acaso tinha aqui este exemplo também que o professor Luís Pereira de Almeida ao bocado falou, da atrofia muscular espinhal, porque é um bom exemplo de facto, porque o tratamento é caro e, portanto, escuso-me de dizer a primeira parte, mas houve aqui um teste na Alemanha, portanto, se fizessem este newborn screening, o que é que aconteceria e quais seriam, portanto, aqui os ganhos que teriam, quer em termos de qualidade de vida ajustada, quer em termos de custos. E o que encontraram conseguiram identificar 17 casos e foram ganhos por corte de nascimento anual, 320 anos de vida ajustados pela qualidade, com triagem neonatal seguida de tratamento. Os custos totais de saúde, incluindo triagem, diagnóstico, tratamento e outros recursos que são utilizados, foram de 46 milhões de euros, utilizando, portanto, esta metodologia, versus 58 milhões de euros, ou seja, quando fazemos estas análises de custo e efetividade, temos sempre que comparar duas situações, e, portanto, há aqui representa uma poupança de 12 milhões de euros. Este é um caso que ilustra bem aquilo que pode ser o resultado e o impacto económico também que pode ter, mas não só económico, em termos de qualidade de vida. E eu aqui gostava de fazer um ponto para falar, eu venho da Faculdade de Economia, que a análise não tem sempre que ser feita assim, ou seja, é muito importante e nós verificamos que existem poucas análises de custo-efetividade, elas têm que ser feitas para cada uma das doenças e, portanto, para casos específicos. Falta-nos essa evidência, procurámos-la, sintetizámos-la e ficámos com a convicção que é preciso fazer mais análises deste género. Todavia, o que é importante decidir, e aliás foi aqui falado ainda há pouco, é aquilo que nós estamos dispostos a gastar a mais para ter mais qualidade de vida. E, portanto, muitas vezes não temos que necessariamente gastar menos, porque temos que querer gastar mais para aumentar a qualidade de vida. Portanto, há aqui opções que têm que ser feitas e que têm que ser feitas no conjunto e que têm que ser avaliadas. Também tinha aqui já agora uns dados para Portugal da atrofia muscular espinhal. E também houve aqui um estudo do Centro de Estudos de Medicina baseado na evidência da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Em 2019, fizeram isto usando uma base de dados de 2019, concluíram que podia ter um ganho de vida de 463 anos, ou que foram perdidos 403 anos de vida por morte prematura e incapacidade devido a esta doença. Também o custo por doente é de 114 mil euros, estimado, e o custo global em Portugal em 2019 foi 16,8 milhões. Portanto, também dá-nos aqui uma ordem de grandeza do que é que nós podemos fazer quando aplicamos aqui a medicina genómica de precisão. Agora, vou falar aqui resumidamente, muito sinteticamente, aquilo que foram, portanto, toda a análise que foi feita, o que é que foram as forças, as fraquezas que nós identificámos e o que é que são as oportunidades e os desafios, que alguns deles já foram aqui falados. Muito sinteticamente, nós encontramos como forças o capital humano na área da saúde que tem a região centro. A região centro tem o maior número de médicos e o maior número de enfermeiros por 1000 habitantes e tem também especialistas nesta área que comparam com outras regiões e, portanto, aqui a comparação é feita a nível nacional e mostra que o capital humano na região centro existe e que é uma força da região centro e que deve ser aproveitada. Em termos de infraestruturas também fizemos esse levantamento e, de facto, existem aqui muitas infraestruturas e também, comparado com outras regiões do país, a região centro está em vantagem em relação a essas regiões. Em termos de investigação, embora em termos de publicações, nós fizemos essa comparação também de publicações, Coimbra e também o CHUC, o Centro Hospitalar e a Universidade de Coimbra, que nem sempre aparece associado à universidade, mas se compararmos com as várias universidades, a Universidade de Aveiro, a UBI e Coimbra, está muito bem posicionado na investigação e, além disso, tem muitos recursos associados à investigação, o que permite também que podem ser alavancados. O que é que foram as fraquezas que nós identificámos? Em termos daquilo que é a produção de testes genéticos, não há grande diferença entre aquilo que é produzido na região centro e aquilo que é produzido noutras regiões. Sendo que muita da produção até é contratada fora de Portugal, não é feita em Portugal. Isso levanta aqui outra questão. Mas, portanto, aqui nós não temos nada com que nos diferenciar. Ao fim e ao cabo, o que fazemos, outros também fazem. Depois, inexistência de bases de dados estruturadas, clínicas ou moleculares. Aqui pode eventualmente discordar algum de vós daqui presentes. Aliás, eu queria agradecer, há bocado era para dizer isso e esqueci-me, mas foi muito importante os focus groups que realizámos, quer com stakeholders, quer com especialistas. Isso permitiu-nos, de facto, ter aqui uma visão completamente diferente, depois recolhidos todos os dados,
e compilar também aquilo que eu aqui vos estou a apresentar. E esta foi uma das conclusões que nós chegámos também desses focus grupos, ou seja, que as bases de dados não estavam estruturadas para poderem ser utilizadas e, portanto, o valor dessas bases de dados, e os dados, como sabem, têm muito valor hoje em dia, se não estiverem preparados para ser utilizados, perdem parte desse valor. A formação na área da genética, aqui não comparamos tão bem. Foi feita a comparação com outras regiões, por exemplo, com a região norte, etc. E nós vemos que, de facto, há aqui um mestrado, mas não há muita formação específica nesta área. Portanto, eventualmente, poderá ser algo que pode ser trabalhado numa estratégia para a região. E mesmo nos currículos dos cursos, e estamos aqui na Faculdade de Medicina, é uma área que podia estar mais representada em muitas unidades curriculares. A dificuldade de retenção de talento, o professor Manuel Lemos há bocado frisou isso, e foi outra das evidências que encontramos, principalmente na questão da bioinformática, mas não só, nos técnicos também, de apoio. Há dificuldade em formar a quantidade certa e há principalmente dificuldade em reter o talento. E este é um problema importante, se nós não conseguimos reter o talento, deixamos de conseguir ter essa vantagem. E depois aqui um aspecto que nos parece muito importante e que acho que foi um contributo muito importante deste projeto, que é a reduzida integração e coordenação da oferta da região centro. Ou seja, se estivermos nós todos a comprar os mesmos tipos de equipamentos, de facto não há escala para rentabilizar os equipamentos. Portanto, ficou óbvio, digamos assim, destes focos grupos, a necessidade de coordenar as iniciativas na região centro, e este projeto ajudou a fazê-lo e a compreender, a fazer esse mapeamento e ver o que é que se pode fazer a seguir, porque sem essa coordenação estaremos a duplicar esforços. Oportunidades há muitas, o envelhecimento da população, que já foi falado aqui no outro painel, o maior envolvimento dos cidadãos na saúde. Eu acho que cada vez tende a haver maior envolvimento dos cidadãos, ou achamos. A Estratégia Nacional para a Medicina Genómica também já se falou aqui, está a ser preparada, e nós estamos a tentar articular, portanto, aquilo que será a Estratégia Regional terá que ser, obviamente, alinhada com aquilo que é a Estratégia Nacional e a Estratégia para a Europa, portanto, estamos perfeitamente cientes desse aspecto. Como está ainda em desenvolvimento, também temos aqui alguma incerteza em relação a isso. A aposta consensual no Serviço Nacional de Saúde, neste momento não há ninguém que não fale disso. As parcerias internacionais que existem, e aqui a região centro também está muito bem, nós fizemos esse estudo, tem muitas parcerias, está muito bem posicionada, mas aqui estamos a falar das possíveis parcerias que nós ainda poderemos desenvolver mais, e há bocado o Gianni falou aqui de várias possibilidades e parece-me que há aqui de facto muitas oportunidades para o futuro. Programas de investimento que existem, aqui desde o PRR a outros programas da FCT, existem aqui de facto muitas possibilidades de arranjar esse financiamento e de fazer investimento. O desenvolvimento de novas tecnologias. As tecnologias estão a ser desenvolvidas e estão a avançar a um ritmo bastante veloz, e isso permite-nos também fazer com que o custo por teste fique mais reduzido, e portanto aqui é uma oportunidade para o desenvolvimento da medicina genómica e de precisão. E portanto a redução expectável também do custo dos testes genéticos. Quanto a desafios, o custo atual de alguns testes genéticos é de facto bastante elevado hoje em dia. Há bocado, quando falei daquelas análises de custo-efetividade, muitas das análises que são feitas, eu devo aqui alguns casos positivos, mas muitas das análises que são feitas mostram que não é custo-efetivo neste momento, porque o custo é demasiado elevado. Aliás, já agora fugindo aqui um bocadinho à questão, mas aquilo que são os aumentos dos custos de saúde, se vocês fizerem a análise, vem principalmente do aumento do custo da tecnologia, porque nós estamos a usar cada vez tecnologias mais sofisticadas. Isso também, neste momento, as análises que estão feitas apontam todas nesse sentido. Portanto, agora, o aspecto positivo aqui é que esses custos têm tendência a reduzir à medida que nós fazemos mais testes. E, portanto, é uma questão de escala para reduzir e para tornar, de facto, viável a utilização dos mesmos. A evolução rápida das tecnologias de alto rendimento é um desafio. Porquê? É um desafio porque nós também chegamos a essa conclusão, ou seja, os equipamentos, como há uma evolução muito rápida da tecnologia, facilmente ficam obsoletos. Ou facilmente nós preferiríamos ter outro mais avançado. E, portanto, aqui isto constitui também um desafio para nós quando fazemos investimentos, porque temos que projetar isso. Não é? As análises de custo-efetividade, que de facto existem poucas, e existem poucas em Portugal, e as populações são diferentes, e, portanto, há bocado eu estava a tentar fazer ali uma comparação entre a Holanda, entre a Finlândia e Portugal, mas de facto as populações são diferentes e, portanto, aquilo não se aplica diretamente assim, não é?
A literacia dos cidadãos em saúde foi o tema que se falou há bocado e é um tema muito importante e que está já, tanto já estava identificado que está também no projeto para avançar com esse ponto. O capital humano, aqui a dificuldade e o desafio é precisamente a falta de pessoas em bioinformática e noutras áreas que são muito necessárias para o desenvolvimento da medicina genómica e de precisão. A desigualdade de acesso também já foi aqui falado, não vou falar muito mais disso, mas é um tema, é um desafio. As questões éticas e legais também já foram aqui faladas, é um desafio muito, muito importante. Estratégia. Nós temos aqui alguns objetivos gerais que definimos e que chegamos aqui a um consenso em relação a eles. Melhorar a saúde da população, reforçar a participação do cidadão na sua saúde, promover a coesão social, proteger toda a informação pessoal, garantir a sustentabilidade financeira, aqui com ênfase no Serviço Nacional de Saúde, promover a criação de valor e contribuir para a diferenciação da região e com ênfase na competitividade da região centro, obviamente. Especialização. Esta é uma questão que ainda não está completamente fechada. Nós já afunilámos aqui um bocadinho, mas que é uma questão muito importante para a definição de uma estratégia. Portanto, os focos grupos ajudaram-nos também a fazer isto e identificámos aqui um conjunto de doenças que podem ser focos de especialização, doenças oncológicas, neurodegenerativas, metabólicas, respiratórias e cardiovasculares. O envelhecimento, falou-se logo do início desta sessão no envelhecimento e a região centro é a região mais envelhecida e, portanto, este claramente pode ser também um tema de especialização. Isto não quer dizer que seja só um, pode ser mais que um. As doenças da visão e dos órgãos dos sentidos, a genética da transplantação e a genética clínica de doenças raras e pediátricas, em que também somos relativamente fortes. Portanto, aqui está um ponto de interrogação ainda, embora já esteja mais afunilado aquilo que pode ser a especialização da região centro, é um tema que terá que ser mais desenvolvido e num próximo prazo e que é importante para o desenvolvimento da estratégia, porque vai definir os investimentos também que nós vamos fazer e para onde é que os vamos direcionar. A questão do foco, também se falou bastante disto noutros painéis, e nós falámos bastante disto em muitas das sessões, produção de dados, interpretação de dados e armazenamento de dados. E o que é que em que é que a região centro deve apostar? E o que ficou claro depois de todo o trabalho, toda a conversa, é que a interpretação dos dados, e lá está, os dados por si só, há bocado falou-se disso e tivemos alguma informação que mesmo alguns dados para alguns médicos, quando vêm, que são difíceis, aliás a professora Milano só há bocado falou daquela bateria que aparece, não é fácil de interpretar, muito menos para o cidadão, e há aqui algumas apps que são distribuídas e com coisas muito simples e que têm aqueles riscos que já foram identificados. Portanto, a interpretação, e nós temos essa capacidade na região, é algo em que se pode apostar, com mais formação, com mais capacitação. Este é claramente um ponto em que ficaríamos a ganhar. A produção de dados. A produção de dados, nós temos equipamento e nós produzimos dados. Portanto, aqui a questão é uma questão de escala. E, portanto, depende da especialização. Em função da especialização, poderá fazer sentido, então, avaliar aqui a aquisição de equipamentos. Mas a duplicação de equipamentos, sem escala, faz com que não sejam rentáveis. Nós temos equipamentos subutilizados e temos reagentes que não são depois, que são desperdiçados, etc. Há aqui um conjunto de situações que foram identificadas. A armazenagem dos dados. A armazenagem dos dados que se falou há bocado, entendemos como bastante complicada. Para já o desejável é que as bases de dados fossem estruturadas e que pudessem ser utilizadas e que nós pudéssemos aceder a dados que não são só aqueles que nós produzimos, mas também aqueles que outros produzem. Isto permitiria aqui outro tipo de análise. E, portanto, chegámos à conclusão que este tema da armazenagem é um tema que devia ser debatido, eventualmente, à escala nacional e não tanto à escala regional. E, portanto, não estar tão inserido naquilo que é a nossa estratégia e aquilo que nós podemos fazer, mas sim numa discussão mais alargada, e depois há aqui questões legais também a resolver. Então, agora, muito rapidamente, os eixos que nós achamos que têm que ser desenvolvidos. As redes, os dados, os equipamentos e infraestruturas, profissionais, cidadãos e investigação. Portanto, estes são os 6 eixos da estratégia. Em cada um dos eixos nós temos objetivos específicos e depois temos ainda iniciativas que eu agora não vou elencar aqui, mas que estão nesse documento. Nas redes temos um primeiro objetivo de promover a cooperação, o intercâmbio de conhecimentos e a realização de projetos conjuntos relacionados à genómica, integrar dados genéticos e clínicos, institucionalizar e fomentar na região a prática do trabalho em rede, garantir a comparabilidade de resultados entre diferentes laboratórios da região, isto é bastante importante, a nosso ver,
Os dados, contribuir para a proteção e privacidade dos dados, promover o consenso sobre políticas de proteção e compartilha de dados. Acho que esta é uma questão que também vai para a parte da regulamentação, etc., mas que é bastante importante. E nós podemos participar nessas discussões, não está na estratégia, mas a participação sim. Equipamentos e infraestruturas, garantir o acesso adequado a recursos e tecnologias necessários para a implementação e desenvolvimento da medicina genómica na região, gerir a capacidade de sequenciação na região. Portanto, aqui podemos criar comissões para coordenar o esforço de todos, avaliar aquilo que são os investimentos a fazer de uma forma mais articulada. Profissionais, capacitar profissionais de saúde para a medicina para a medicina genómica. Aqui já foi falado há pouco também essa dificuldade, ou seja, nem todas as pessoas estão assim tão sensibilizadas para aquilo que pode ser a medicina genómica e como é que podem aproveitar a medicina genómica. E um aspecto muito importante que é a retenção de talento na região. Portanto, criar condições para que seja atrativo para esse talento, que é aquelas pessoas que nós formamos, para que fiquem na região. Os cidadãos, promover a percepção de alguns dos conceitos básicos associados à genómica. Este livro que agora foi publicado vai ajudar muito e já está aqui, é o tipo de iniciativas que podem ser aqui incluídas. Reforçar a participação do cidadão na sua saúde, aqui também é reforçar, porque de facto achamos que já existe essa tendência, mas pode-se fazer mais. No que diz respeito à investigação, também se falou nisso já hoje, promover a investigação translacional, aumentar a captação de financiamento para projetos de pesquisa em medicina genómica e estimular a inovação e o empreendedorismo. O empreendedorismo, de facto, é difícil ainda nestas áreas, também foi aqui falado. A inovação é algo que nós devemos tentar promover e que se calhar tem que ter aqui apoio para ser promovida. Isto é só um resumo do articular que nós fizemos entre como é que cada um dos eixos e cada uma dos objetivos dos eixos contribuem para aquilo que são os objetivos gerais que foram definidos e, portanto, faz aqui essa ligação. Obrigado, eu acho que não usei assim tempo demais, muito obrigado a todos. Não sei se damos uns minutos, se alguém quiser fazer alguma nota, alguma questão, estejam à vontade. Eu sei que já se faz tarde. Só uma nota. A impressão que eu tenho é que, de facto, a larga maioria dos testes genéticos que nós utilizamos na nossa região centro são feitos em Portugal, não fora. E nós realizamos muitos testes genéticos aqui na SUC e sobretudo no serviço genético e, de facto, são mais aquelas parcerias que temos depois na interpretação de determinado gene com grupos que trabalham nesse gene e essa particular patologia do que fazemos realizarmos fora. Fora está mais a sequenciação genómica do que exómica, porque ainda não temos muita resposta no país, mas de resto já temos feito aqui. Agora, a particularidade da extensão para o exterior são os nossos laboratórios que nos dão os resultados, a quem nós enviamos a amostra e a informação clínica e que nos dão os resultados, fazem a sequenciação fora do país. Portanto, vão comprar alguns laboratórios a trabalhar, vão comprar essa informação, portanto, esse trabalho, fora do país. E aí é que temos alguma coisa que eu penso que é importante mudar. Porque não só porque estamos a transferir dados da nossa população, okay, para fora, portanto, eles ficam com a informação genética da nossa população portuguesa, com algumas particularidades que podem levantar algumas questões éticas e de dados guardados lá fora. Portanto, isso aí nós temos que mudar um bocadinho e temos que os realizar nós. Temos que arranjar capacidade de nos realizar perto de nós. Bem, muito obrigado. Não sei se quer dar alguma nota. Posso dar uma nota disso, daquilo que nós vimos. De facto, a situação é que podem ser pedidos os testes e depois não se sabe muito bem quem é que produziu os dados muitas vezes e existe capacidade de produção desses resultados, até existe a sobrecapacidade em alguns casos. A questão é mesmo essa articulação dessa capacidade. Agora, a questão da produção não nos pareceu, sinceramente, por aquilo que nós vimos, há um cuidado, as tais boas práticas que se falava há bocado, se é em países da Europa, por exemplo, que são produzidos,
tipicamente respeitam a legislação que é mais ou menos comum. Noutros casos, quando nós não sabemos bem, mas, portanto, sim, percebo a preocupação, mas achámos que não era, digamos assim, o ponto mais preocupante, digamos assim. Que a interpretação, sim, que a interpretação que era onde nós podíamos apostar mais, porque, de facto, estar a recorrer fora para a interpretação, se calhar podemos formar mais talento e fazer isso, e até fazer para outros, que produzem dados noutros lados, noutros países, e nós colaborarmos na interpretação desses dados parece-nos que seria mais interessante. Certo. Obrigado, professor Henrique. O isso é que não lhe tinha parecido, porque não, os laboratórios daqui não mandam para fora. O que fazem cá. Há factos laboratórios, não é? Sim. Que isso sabe-se que é assim, não é? Que eles nem sequer têm os equipamentos, portanto não podem fazer. Aliás, esta questão de haver uma fragmentação de oferta e uma pouca ligação uns aos outros, hoje, já em 2012, quando lançámos a agregação e a candidatura para as infraestruturas que deram, na altura, encontraram um ex-PCA dos HUC desempregado, que era a minha pessoa, encontraram ali a doutora Henriqueta e encontramos, de facto, responsáveis por diversos laboratórios da universidade e trabalhámos isso em conjunto e fizemos uma candidatura, de facto, à rede de infraestruturas, na altura, que foi bem classificada, mas depois com uma baixa, que era, não estava integrada na rede. E aí o Genome PT, do nosso Manuel Santos, o professor Manuel Santos, agregou tudo, e bem, e nós tínhamos mesmo só a universidade, e o potencial estava cá, porque só a Universidade de Coimbra fez uma candidatura que mereceu ser bem classificada pelo painel internacional de avaliação. Portanto, nós temos competências. Agora, esse aspecto está ultrapassado neste momento. Trabalhamos em conjunto e usamos em comum, como foi dito, diversos equipamentos. Mas é uma cultura que está em instalação. E ainda assim, aqui e além, ainda encontramos devaneios no sentido que também quero. Mas muito menos agora, porque já não há ambiente nem condição para isso. E a integração da UC Genomics, então construída no Genome PT, vai permitir ultrapassar muitos destas questões de redundâncias desnecessárias. E isso também é importante. Portanto, é uma cultura que está em curso e que vai permitir também ganhos de qualidade e ganhos de eficiência. E o projeto ajudou também. E agora este projeto continua a ajudar. Evidentemente que é na nossa ideia, este é uma continuidade já ligada para a capacitação tecnológica, para os manuais de boas práticas, etc., que se complementam, este agora já na segunda geração, já numa segunda encarnação desta abordagem. Bem, muito obrigado. Não sei se mais alguém quer fazer alguma apreciação. Sendo assim, se calhar terminamos a sessão por aqui. Creio que agora terá um momento de encerramento. Sr. Pedro Torres, muito obrigado. Bom trabalho. Aqui atento. Começo por ti, passo ao Manel e termino eu. Bom, uma vez que o professor Rita deu então a palavra, não vou alongar, quero apenas felicitar o professor Regateiro por esta organização, mas liderou esta iniciativa. Foi um gosto participar no projeto.
Queria agradecer a todos que estiveram cá presentes. Queria também aqui, não quero mais fazê-lo, já foi feito, mas queria agradecer também à CCDRC a aposta que colocou em nós, em ter acreditado neste projeto. Penso que já é mais ou menos evidente que é uma área em que temos que apostar na região centro. É uma área de futuro da medicina. Vai ser o futuro da medicina. Quer dizer, já está cedo. Já é o futuro da medicina há algum tempo, mas vai ter com certeza muitos desenvolvimentos e a região centro não pode perder esse comboio, não é? Tem que estar na vanguarda. Portanto, só por aí já era um projeto que valeria a pena apostar, mas depois tem aquelas externalidades que eu falei anteriormente e que o Dr. Jorge Brandão aqui falou, que é um projeto aglutinador, multidisciplinar. Eu não conheço nenhum projeto que envolva tantas disciplinas, não é? Saúde, biologia, ciências farmacêuticas, economia, gestão, direito, bioética, ciências da comunicação, ciências da educação e provavelmente esqueci-me aqui de alguns pelo meio, peço desculpa. Portanto, mas realmente é um projeto multidisciplinar e, ao mesmo tempo, agregador em termos geográficos, não é? Portanto, que promove a coesão territorial. Isso também é importante. E, portanto, é um trabalho um projeto que resultou de uma colaboração entre estas universidades e outros parceiros regionais, que eu espero que continue. Temos que encontrar alguma forma de continuar esta viagem em conjunto. Muito obrigado. Ok. Bom, eu vou aproveitar este momento, até porque estão aqui várias pessoas envolvidas neste projeto, para agradecer a todos o trabalho, que tem sido um trabalho imenso ao longo deste ano e meio, não é? E o facto do Fernando e do Manuel não terem desistido desde 2016. Uma boa razão, que era a gastronómica. Portanto, isto foi um processo que foi amadurecendo ao longo do tempo. Mas pronto, eu acho que estamos numa fase em que estamos a começar a ver os resultados de todo este esforço e eu acho que estes resultados são gratificantes. Há aqui um caminho a fazer, este é apenas o primeiro passo. Agradecer à CCDRC, obviamente, o facto de ter acarinhado este projeto. Eu julgo que ficou aqui muito claro hoje que este é um projeto em que a região tem condições para se afirmar e, portanto, espero que no futuro seja possível continuar a apoiar este tipo de iniciativas, até porque há uma estratégia nacional e há uma estratégia europeia para esta área e, portanto, há aqui sinergias que podem, obviamente, ser construídas. Obrigado a todos também por participarem e se manterem aqui, já são 6 e qualquer coisa, não é? Obrigado, Fernando, pela organização deste evento. Muito obrigado. Os romanos diziam alia jacta esde. Os dados estão lançados. E, uma vez lançados, serão de quem os souber, de facto, gerir e de quem souber agarrar esse futuro que estes resultados aqui, que este esforço imenso de tantas equipas. Eu estava aqui a olhar para a listagem e na verdade, hoje interrogo-me e nós interrogamos-nos como é que foi possível juntar tanta gente. E tantos e bons, não é só tantos. 4 departamentos, 4 unidades orgânicas da FMUC, da Universidade de Aveiro, da UC, FMUC, FCTUC, FEUC, Faculdade de Farmácia, Faculdade de Direito, 5, aliás, da UC. A Universidade de Aveiro, o Laboratório de Medicina Genómica, o Cluster de Computação Genómica, o Genome PT. Da Universidade de Aveiro Interior, o C4, o CIJUBI, o NES, o UBI Medical. Hospitais. Centro Hospitalar de Leiria, Centro Hospitalar Baixo Boga, Centro Hospitalar Médio Tejo, Centro Hospitalar do Oeste, Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, Centro Hospitalar Tondela Viseu, Hospitalar Cova da Beira, IPO de Coimbra, o LS da Guarda, o LS de Castelo Branco, Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, obrigado, doutora Cristina, Delegada Regional de Educação de Centro, Associação Portuguesa de Imprensa, obrigado, doutor Castilho, embora estou a agradecer a todos os outros, está bem?
a todos aqueles de que falei. Associação Portuguesa de Professores de Biologia e Geologia, professor Adão Mendes, obrigado também, e em si a todos, a vós três, a todos, porque vem mais de fora ainda da saúde. Essa é que é a realidade. São entidades que compreendem esta necessidade. Um para a comunicação, um para a formação e educação, outro para o ensino destes aspectos nas escolas. E compreenderam e associaram-se. Os hospitais compreenderam e emparceiraram. Os departamentos da universidade perceberam que podem ir além do estrito ensino e da estrita investigação e fazer mais e fazer melhor em termos de divulgação, em termos de disseminação, em termos de cidadania mesmo, de construção destas cidadanias para o uso do conhecimento e para um uso crítico, usando razão clara no dia-a-dia dos cidadãos, contribuir para isso, e é extremamente importante quando se pretende fazer universidade. Universidade não se faz só gerando conhecimento, mas com o que se faz com o conhecimento. E, portanto, esta é uma visão de futuro, esperamos ter contribuído com algo, com mais um tijolo na construção desta realidade futura, com esta iniciativa, com o manual, o guia ilustrado, com os manuais que estão praticamente finalizados, com todas as atividades que aqui não foram faladas, mas disseminação, e que o nosso amigo Dr. Jorge Castilho disseminou através da iniciativa dele, produzidas nomeadamente pela Faculdade de Direito, mas também produzidas através do Dr. Adão Mendes na sua revista dos professores, etc. E isso também foi para a comunidade e atingiu muitos milhares de pessoas. E, portanto, com tudo isto e com o futuro, com a presença do Dr. Gianni De Rico, que nos trouxe aqui, I am speaking Portuguese, as you can see. E, portanto, mas com a presença que nos mostrou caminhos pelos quais podemos candidatar projetos e abrir e alimentar expectativas. E a nossa CCDR, que em parceira, que abriu já essa possibilidade, e obviamente agora põe-se a questão da concorrência competitiva. E aí temos que mostrar que somos competentes e que elaboramos boa candidatura, que temos o quid que faça a diferença. Porque uma coisa é certa, eu já me habituei nas lides com a CCDR e com o Dr. Jorge Brandão. Podemos lá ir com belíssimos olhos, mas vimos de mãos a abanar se não levarmos mais qualquer coisa. Porque foi, finalmente, quando se convenceram que o nosso projeto era bom, aí financiaram. Mas é preciso, de facto, termos garras. Ora, termos força, termos músculo naquilo que elaboramos e naquilo que propomos. Ora, nesta sala, eu já o disse no início, e agora mais convencido estou, se calhar mais convencidos, estamos todos. E se estivermos de facto convencidos desta nossa força, nós vamos conseguir. E este projeto foi um primeiro passo. Nós tínhamos a ideia que ele que era exatamente experimental, que era um primeiro degrau. Então façamos dele um primeiro degrau, mas luminoso, que mostra o futuro. E com esta visão do degrau luminoso que mostra o futuro, deixo-vos um agradecimento a todos e a cada um, às equipas que estiveram na base desta organização, aos nossos técnicos superiores e da Universidade de Coimbra e da Universidade de Aveiro e da Universidade de Aveiro Interior, alguns doutorados também, que foram contratados com os financiamentos deste projeto e contribuíram para ele de uma forma extraordinariamente eficaz, eficiente e esclarecida também, ajudando imenso a fazer estes trabalhos. Para todos eles, para as estruturas que estiveram nesta base, para cada um muito obrigado, e vamos ao degrau luminoso que nos mostra os seguintes degraus. Até à próxima, até sempre. Muito obrigado.